E essa ONG está promovendo, no final desse mês, 27 e 28, uma feira beneficente. Então, se você tem algum talento, produz algum material, artesanato, qualquer coisa parecida, alimento, você pode vir trazer e vender aqui na feira. Vai ser à tardinha e à noite, está aí no boletim os detalhes também. Só que precisa se inscrever, dizer o que vai trazer e ver algumas regrinhas para cumprir aí. E toda a igreja é convidadíssima para vir, compartilhar, comprar, comer, trazer os amigos. Também é um momento de estarmos juntos, mais uma vez aí, 27 e 28 de novembro, feira beneficente aí da nossa ONG Jardins Cultivando Vidas. Mês de dezembro está chegando, e aqui na igreja é um mês de festa. A gente começa o primeiro domingo com a ceia do Senhor, segundo domingo é aniversário da igreja, a igreja vai fazer 18 anos. A gente vai estar às 9 horas da manhã com o pastor Fábio ministrando a palavra na escola dominical, 10h30 culto com recepção de membros, meio-dia vai ser o almoço, e já estão abertas aí as inscrições para o almoço. Ligue para a secretaria, olha, eu quero participar do almoço, as orientações sobre o almoço também estão no boletim, então você que não pegou, pegue o boletim ali na porta da igreja, ali na mesa, para você ficar bem orientado. 13 de dezembro, almoço de aniversário da igreja. E à noite também a festa continua, a gente está, o Ministério da Música está planejando algo bem legal para a noite também, vai ser bem especial. De manhã, no aniversário da igreja, vai estar o grupo da Mata da Praia, não é isso, Dri? Louvores, né? Gente, cantando só aquelas musiconas lindas, né? De VPC, Logos, daí para lá, pessoal muito legal, vai ser assim, um cheiro de naftalina bom, né? Gostoso. Mas vai ser bom, porque é coisa boa, uma época onde se produzia mais coisa boa do que coisa ruim, e então a gente tem muito que aproveitar mesmo tudo que Deus já fez, né, na vida da igreja brasileira nesses anos. Por fim, nós temos o livreto Cada Dia, que ele é do ano inteiro, mas nós geralmente compramos do Natal. São 31 mensagens falando de Jesus. Estão ali na mesa. Cada família da igreja pode pegar 2 gratuitamente. Um para a sua família fazer devocional durante o mês de dezembro. E um outro para você escolher uma família, especialmente uma família que ainda não conhece o verdadeiro sentido do Natal, e ofertar e abençoar esta família com um cada dia, tá certo? 1000 cada dia vão ficar à disposição da Jardins Cultivando Vidas, para o trabalho no hospital, 500 vão para Santa Maria de Jetibá, 60 para Luz da Noite, e os outros 440 estão aí distribuídos pela igreja. Se alguém quiser comprar também, tem para comprar, R$2 cada, passa pedir mais na secretaria da igreja. Mas esses 2 são gratuitos, os outros todos também, para a gente poder ir abençoar mesmo e semear pelo menos 2.000 sementes aí da palavra de Deus através do livreto Cada Dia. É lindo, vale a pena você dar como se fosse um cartão de Natal, onde você pode então adquirir e abençoar muita gente aí nesse mês de dezembro, para a glória do nosso Deus, tá certo? Queria convidar nossos irmãos do Prelúdio para estar aqui. A gente vai estar já nesse momento, nós vamos começar o culto. E eu queria que você deixasse mesmo que Deus preparasse o seu coração. Nossos irmãos vão estar ministrando um instrumental. E a gente queria dizer com muita alegria que a nossa escola de música está funcionando. Nós temos 25 alunos em vários instrumentos. Um dia desse o Daniel tocou saxofone, já fruto da escola. Agora, nessa, Luísa começou a aprender flauta e vai estar também adorando o Senhor pela primeira vez aqui na igreja. Nós temos crianças estudando, adolescentes, jovens, adultos. Tem alguns professores que têm disponibilidade para ir na casa, outros é aqui na igreja. Então, procure aí a nossa irmã Juliana e diga, olha, eu também quero estudar música, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a tocar algum instrumento para adorar o Senhor. Então, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 24, leiamos responsivamente todo este texto da Palavra de Deus. A vinda do Rei da Glória, Salmo de Davi, Salmo 24. Lerei os versos ímpares, a igreja, numa só voz, lerá os versos pares. Salmo de número 24. Convido o quinteto para estar aqui louvando ao Senhor na sequência. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E para louvar esse Rei da Glória que nasceu o nosso quinteto, que vai se apresentar neste momento. Boa noite, queridos. A semana passada, no domingo, nós estivemos cantando à noite e nós achamos melhor deixar para nos apresentar hoje como um grupo novo na igreja, um novo ministério. E nosso objetivo é estar louvando o nome do Senhor de uma forma diferente, com uma harmonia vocal, né? E nós, em 5 pessoas, todos já conhecem, mas vou apresentar de novo, pode ter alguém que não conheça. Temos o Áquila, que faz o baixo, às vezes o barítono. A Adriana faz o contralto, Luísa está fazendo o soprano juntamente com a Juliana e eu fico no tenor. E ainda nós estamos sem nome, mas aceitamos até sugestões, né? E estamos aí para adorar o nome do Senhor, e a música que nós vamos cantar agora fala de um Deus poderoso. O mesmo Deus que nos tirou das trevas é o Deus que está nos guiando nas nossas vidas. E uma mensagem que eu acho interessante nessa canção é quando fala que impressionante é o nosso Deus. Ele nos impressiona todos os dias. Então, que você possa receber essa música como uma oferta de amor ao Senhor. Olhos dos cegos curou,
Pode alguém vencer? Pode alguém deter? Deus é tão grande, Deus é tão forte, Deus é maior do que qualquer outro. Impressionante é o seu poder, nosso Deus, só Deus, ó Deus. E se Deus é conosco, quem pode nos vencer? E se Deus é conosco, pode alguém deter? E se Deus é conosco, quem pode nos vencer? E se Deus é conosco, pode alguém deter? Deus é tão grande, Deus é tão forte, impressionante é Deus. Deus é tão grande, Deus é tão forte, impressionante é Deus. Você pode dizer glória a Deus? Este é o Deus que amamos, adoramos e servindo. Deus grandioso. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. Este texto mostra dois homens que se aproximam de Deus, conversam com Deus, mas só um sai de fato dali justificado e abençoado, podendo dizer que teve um encontro com Deus. Lucas 18, 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair. E para que você possa, de fato, sair daqui, na certeza que teve um encontro com Deus, é preciso que você se humilhe, é preciso que nós nos humilhemos, como este homem fez. Queria que você curvasse sua cabeça neste momento, deixasse Deus perscrutar o seu coração e você falasse com Deus um momento de oração silenciosa, onde você não vai falar para Deus dos seus dons e talentos e qualidades, mas vai falar das suas dores, fragilidades, medos, pecados, deficiências, mas vai apresentá-los com quebrantamento, esperando, pedindo graça, misericórdia, e certamente você alcançará, se o fizer com humildade, sinceridade, em nome de Jesus.
Deus, porque nós podemos vir aqui, ó Pai, diante de Ti, ó Pai. Nós podemos vir aqui entregar, ó Pai, o nosso louvor a Ti, ó Pai, mas também, ó Pai, pedir perdão pelas nossas falhas, ó Pai. O Senhor conhece as nossas falhas, nós conhecemos as nossas falhas, Deus. Que o Senhor nos perdoe, ó Pai, nos ajude a sempre estar, ó Pai, no caminho do Senhor, ó Pai, no caminho reto, ó Pai, nos desviando de qualquer tropeço, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, e perdoa-nos, ó Deus. É isso que nós lhe pedimos. Amém, meu Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Leremos mais uma vez a palavra de Deus, dos versos 1 a 6. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versos 1 a 6. Gostaria que todos abrissem a Bíblia e que lêssemos juntos, numa só voz. Hebreus 7, 1 a 6. Ministério de Louvor, pode vir. Hebreus, capítulo 7, versos 1 a 6. Todos numa só voz, leiamos bem alto. Acho que alguém... Porque este Melquisedeque, vamos lá juntos? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. No primeiro momento, Abraão pensou que estava apenas diante de um rei, mas a Escritura nos revela que ele estava, na verdade, diante do Senhor. No primeiro momento, todos nós estamos diante de pessoas, que de fato somos pessoas, falhas, pecadoras. Mas você precisa se lembrar que quando você vem adorar o Senhor, trazer seus dízimos e ofertas, você está diante do Deus vivo, do Senhor, do próprio Deus. E talvez seja um exagero eu dizer, mas eu diria que o dízimo e a oferta em si é o que menos tem valor. Eu diria até que é um pretexto para que você venha ao Senhor. Dízimo e oferta não é uma coisa que você manda, é uma coisa que você traz com a sua vida, com o seu coração, com a sua fé, com as suas convicções, para prestar culto ao Senhor e engrandecer o nome dEle. É isso que vamos fazer agora. Convido toda a igreja a ficar em pé, nós vamos adorar o Senhor com 3 cânticos, e no primeiro estaremos dedicando ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim:
inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Aleluia, aleluia. É o que a gente pode dizer quando a gente conta, né? E quando a gente percebe o amor de Deus por nós, que se entregou na cruz, né? Então, que a gente possa contar essa história com a vida, com a boca, com os nossos atos, que a gente conte essa história todos os dias da nossa vida, com muita alegria e segurança, conforme esse hino diz, né? Maravilhoso. Cantaremos o próximo. Eu tenho um grande segredo, eu conheci o Rei, andava pelos caminhos sozinho quando eu o encontrei, andava sempre sozinho, triste sem direção. Jesus mudou meu caminho, minha vida, mudou meu coração. Agora não existe mais solidão. Agora não existe mais solidão. Reconhecido Rei, foi minha salvação.
orar? Meu Senhor, obrigado, Pai, Obrigado, Senhor. pela tua igreja que aqui se reúne. Glória a Obrigada Deus. porque podemos te louvar de portas abertas. Aleluia. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem suprido tudo aquilo que Graças a necessitamos Deus. e nos dá muitos mimos também, além daquilo que necessitamos. O Senhor nos presenteia de inúmeras formas. E muito obrigado, Senhor, porque o teu povo tem sido fiel e grato ao Senhor. E tem sido também generoso, porque tem ofertado para a obra do Senhor. Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua igreja, que dizima, que oferta, para a honra e glória do teu nome. Glória a Deus. Te peço que dê sabedoria, Deus, a todos os gestores da nossa igreja, para gerirem esse recurso de acordo com a tua vontade somente, Senhor. Que seja feita só a tua vontade neste lugar. Amém, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos Amém. no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Quero convidar aqui o presbítero Luiz Alberto. Ele estará ministrando a palavra de Deus nessa noite, assim como ministrou pela manhã. Esse mês de outubro nós temos trabalhado com o tema de um livro chamado Perspectivas do Movimento Cristão Mundial. É um material muito interessante, com os melhores teólogos, estudiosos da palavra de Deus dos últimos 50 anos no mundo. E trabalhamos a questão da perspectiva bíblica no primeiro domingo de novembro, trabalhamos domingo passado a perspectiva histórica, e hoje vamos ouvir, refletir sobre a perspectiva cultural. E no próximo domingo vamos conversar sobre a perspectiva estratégica. Então, espero que você que tem vindo todos os domingos vai ter esse quebra-cabeça aí bem montado, né? E quem não veio, tem uma boa notícia. No site da igreja, você encontra todas as mensagens dos cultos daqui. Você pode ouvir se você quiser, se você puder. Todas as mensagens têm sido muito edificantes. Tira um tempinho para você ser edificado lá na sua casa, onde você puder ouvir e agora assistir, já que está sendo gravado também, né? A gente vai orar também nesse momento pelos aniversariantes. Não sei quantos estão aqui, mas se você completou ano de vida essa semana ou vai completar, você podia vir aqui rapidinho para a gente agradecer juntos. Eu sei que a dona Iraci está completando, dona Iraci Laje Correia, o Correia Laje, né? Dona Ana Castelo, está aí, dona Ana? Ah, está ali. Tem mais algum aniversariante, por favor? Pode vir cá, a gente vai orar por você. Coisa linda, vendo essas mulheres de Deus, lindas, servindo ao Senhor, né, caminhando. Foi ontem, né? E da Iraci, exatamente hoje. Então, dá um abraço aí, as duas, né? Poderosas em Cristo, glória a Jesus. E nós vamos orar também. Eu primeiro preciso saber, a professora de crianças está aqui, vai ter aula para crianças. Tieni, você pode vir cá então? Tieni. Aqui é Tieni, né? Lá na Estácio, eu não sei como é que chama, lá não deve ser tia, né? Os alunos lá são mais grandinhos, né? Tem crianças aqui no culto à noite? Hoje estava cheio de crianças de manhã. As crianças geralmente vêm para a EBD de manhã e ficam para o culto. E uma notícia que eu queria dar também é que as crianças estão ensaiando para cantar uma das músicas da cantata de Natal. Então, se você puder vir, trazer, né, nos domingos, nos cultos da manhã, a gente tira lá uns 10 a 15 minutos na hora do culto para ensaiar as crianças. A cantata está ficando belíssima, né? Então, se tiver criança, depois papai e mamãe pode levar, se quiser trazer aqui também, estarão sendo abençoados. A propósito, né, vamos fazer rapidinho a propaganda da cantata, né? Cantata de Natal, Alegria, dias 5 de dezembro em Santa Maria de Jetibá, 15 de dezembro no Shopping Mestre Álvaro e 20 de dezembro aqui na igreja 2 vezes, no culto da manhã e no culto da noite. Orem pelo nosso coral Jardim, que está cada dia mais lindo e maravilhoso, né? A gente vai orar ao Senhor e a gente vai lembrar, eu sei que todos já têm orado, mas como igreja juntos, vamos orar pelos nossos irmãos aí próximos ao Rio Doce, né, desde Mariana até aqui, em Linhares, que têm sofrido danos terríveis, né? As notícias que vocês conhecem, preciso de eu explicar. E cabe nós orarmos e também agirmos, né? A nossa ONG Jardins Cultivando Vidas
que fica aqui do lado da igreja, está arrecadando também água mineral. Então, se você tiver dificuldade de levar lá no Corpo de Bombeiros, pode deixar aqui, que nós temos gente já programada para levar todas as doações que chegarem aqui na igreja ou na ONG serão encaminhadas para o lugar certo. Pode ter certeza disso. Então, mais esse posto de arrecadação é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento, né? Se você puder fazer mais, quiser fazer mais, também nos procure, que a gente tem boas sugestões aí para você. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite festiva. Obrigado porque podemos adorar o Senhor com tanta alegria, intimidade. Isso é possível por causa do teu amor, que cobre multidão de pecados. O Senhor tem nos amado com um amor incondicional e tem nos transformado. E cada encontro com o Senhor, seja individualmente ou coletivamente, é de fato um encontro transformador. Louvado seja o teu nome. Transforma-nos ainda mais agora pela tua palavra que será pregada. Usa a tua serveni, usa o teu servo Luiz Alberto, que sejam bocas do Senhor a ministrar os nossos corações. Rogamos pelos aniversariantes todos, especialmente pela irmã Ana e pela irmã Iraci, essas duas mulheres que podem abrir a boca e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Grandes coisas o Senhor tem feito pela minha vida. Deus, continua abençoando as tuas servas, em nome de Jesus. Que elas vivam, Senhor, muitos anos de alegria e vigor e de adoração ao teu santo e bendito nome. Senhor nosso Deus, clamamos por todos os moradores e atingidos de maneira direta ou indireta por essa tragédia recente ali em Mariana, e que tem, ó Deus, escoado essa tragédia aí por meio do Vale do Rio Doce. Clamamos mesmo pela misericórdia do Senhor, pela libertação, pela salvação. Também clamamos pelas autoridades, pelas pessoas que podem e devem fazer, porque foram eleitas, escolhidas, têm responsabilidades, ó Deus, reconhecidas, legítimas, que o Senhor mova-os, ó Deus, com integridade, com amor, para que possam, ó Deus, minimizar o sofrimento, os danos causados por essa tragédia. Rogamos também pela cidade de Paris, pela Europa. Deus, não nos alegramos com as notícias de terror ali, mas nós sabemos, meu Senhor, que aquele povo, assim como tantos e tantos e tantos milhões e milhões, por que não dizer bilhões, de seres humanos, vivem longe do Senhor. E suplicamos que essa dor, essa tragédia, seja transformada num instrumento de bênção, para que a França, para que a Europa, para que o mundo dobre-se diante do Senhor, clame ao Senhor, se humilhe, busque misericórdia, porque tudo que temos visto, meu Deus, é resultado do pecado da humanidade como um todo, não somente dos europeus, mas de tantas outras pessoas, dos nossos próprios pecados. Não estamos livres de nenhuma tragédia. Se estamos hoje sem elas, em algum grau, é porque o Senhor tem tido misericórdia. Então, clamamos ao Deus, dá-nos sempre um coração humilde e quebrantado, para que possamos experimentar mais e mais dessa graça misericordiosa do Senhor. É a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meninas. Deus abençoe o irmão Luiz Alberto. Amém. Está abafado ainda na frente? Está um pouquinho? Vou ver se eu troco aqui. Isso, aí sim, perfeitamente. Está melhor agora, né? Muito boa noite a todos. Como o pastor já introduziu, nós estamos trabalhando uma pequena série de sermões a respeito de um livro chamado Perspectivas, as perspectivas no movimento cristão mundial, no movimento de missões, né, na igreja ao redor de todo mundo. E esse livro é dividido em 4 grandes partes: a perspectiva bíblica, né, onde a gente entende o que a Bíblia nos diz a respeito de missões e de como a igreja se envolve em missões a partir da Bíblia. A perspectiva histórica, né, o Marcos Nath falou semana passada a respeito disso, sobre como Deus é um Deus missionário, Deus tem feito missões ao longo da história.
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva cultural, né, como a cultura influencia a nossa vida e quais são os desafios da igreja diante da cultura vigente, né, como nós podemos apresentar e pregar o evangelho de forma eficaz no meio da nossa cultura. E na próxima semana, então, fechando a série de pregações, a missionária Cristine vai falar sobre a perspectiva estratégica, né, e sobre como a igreja, então, pode se preparar para, diante de todas essas circunstâncias, ter um viver missional no mundo de hoje. E eu estou muito feliz de estar aqui, já tinha um tempinho que eu não pregava aqui na igreja, estou contente. Quero convidar você a abrir desde já a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, os versos 16 a 34. Nós vamos então falar sobre a perspectiva cultural de missões. Atos, capítulo 17, versos 16 a 31, melhor. Versos 16 a 31. Você pode deixar aberta enquanto a gente introduz o tema. Falar sobre cultura é algo cada vez mais raro nos círculos evangélicos. Falar sobre cultura é cada vez mais difícil ver cristãos debatendo sobre cultura, refletindo sobre cultura, observando a cultura e tirando conclusões a partir dela. E eu enumerei duas razões pelas quais eu creio que isso está acontecendo. A primeira delas é que nós, infelizmente, temos o pensamento de que falar sobre cultura é coisa banal, é coisa boba, é coisa de gente cabeçuda, gente que é metida inteligente, né? E que a cultura não tem relação com a vida cotidiana da gente. Essa é a minha primeira tentativa de explicar a razão pela qual os evangélicos não falam e não refletem sobre cultura. A segunda delas, ainda que a gente declare e cante que Deus é soberano, eu creio que existe dentro de nós uma ideia bem enraizada de que a queda do homem, de que o pecado tirou de Deus o domínio sobre a criação, sobre a cultura e sobre o mundo. Deus, então, a gente crê que Deus está redimindo o homem, mas que as outras coisas não estão debaixo do projeto redentivo de Deus. A gente crê que a queda tirou de Deus a soberania e o domínio sobre o universo, sobre a criação e sobre a cultura. Então, por isso, já que não está debaixo do domínio de Deus, tudo aquilo que vem da cultura é do diabo. E o crente tem a mania de procurar o diabo na cultura. O diabo está na rótula da Coca-Cola, se você vira, né, faz aquela magia lá e você encontra o nome do diabo ali, e tem toda essa coisa. Então, tudo aquilo que vem da cultura, muitas vezes para nós evangélicos, é do diabo. Então, por isso a gente rejeita a cultura e a gente cria um gueto para a gente e consome tudo gospel, né? Tudo cristão. Eu diria que nada pode ser mais errado do que pensar assim. E eu me arrisco a dizer que a igreja tem uma visão, nesse sentido, muito equivocada a respeito do próprio Deus, equivocada a respeito do que é cultura, equivocada a respeito de como nós nos devemos relacionar com a nossa cultura. Em primeiro lugar, por quê? Porque Deus segue reinando soberano por sobre todas as coisas. A gente sabe, e a palavra afirma que o mundo jaz no maligno, o mundo está sob a influência do maligno por causa do pecado do homem, mas a Bíblia também nos relata, lá em Colossenses, de que Deus, por meio de Cristo, está reconciliando consigo todas as coisas. Não somente o homem caído, mas a criação, a cultura, a natureza, todas as coisas estão sendo redimidas por Cristo. Tudo está debaixo do projeto redentivo do Pai, porque todas as coisas, absolutamente todas, foram criadas por Ele e Ele continua sendo soberano por sobre todas elas. No Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva, e Deus deu a Adão e Eva um mandato cultural, uma ordem para que esse homem explorasse a natureza e os recursos da criação de forma criativa, de forma responsável. Deus também estabeleceu padrões para as relações, né? Deus estabeleceu o casamento como a relação natural para a humanidade, estabeleceu o casamento como meio de reprodução. Deus fez o homem de tal forma, os animais são quadrúpedes, andam por sobre 4 patas, né? Mas o homem anda com as suas 2 pernas e tem as mãos livres para criar. Então Deus fez o homem assim, Deus deu ao homem uma linguagem, formas de comunicação, de se expressar. E a partir disso a gente precisa entender que cultura não é uma invenção pós-Éden ou pós-queda, mas que a cultura foi ordenada pelo próprio Deus. O Éden tinha a sua cultura. Porque Deus criou o homem um ser cultural e social.
Então, o que é cultura? Já que Deus criou um homem cultural, o que é cultura? Cultura, nesse contexto, é nada mais do que tudo aquilo que o homem cria, do que o homem pensa e do que o homem faz a partir daquilo que Deus lhe deu, a partir da criação e da natureza. Isso é cultura. Cultura, etimologicamente falando, é cultivo, né? Eu tenho uma cultura de alface, uma cultura de tomate. Então, nessa mesma lógica, cultura é tudo aquilo que nós, como mordomos desse grande jardim de Deus, criamos a partir daquilo que a gente recebeu. E é por isso que a gente está cercado de cultura por todos os lados. E a gente brincou aqui hoje pela manhã que até uma conversa, né, com o seu vizinho sobre a novela das 8, e aí a gente falou assim, espero que você não assista a novela das 8, regra do jogo. Que uma simples conversa com seu vizinho sobre a novela das 8 é um exercício de reflexão cultural, de observação cultural. Todos nós, de alguma forma, somos criadores e consumidores de cultura. As novelas, os filmes, as músicas, a publicidade, as mídias sociais refletem os valores, a cultura, os valores, o comportamento e a crença dominantes na cultura moderna. O grande problema, sim, nós estamos cercados de cultura, mas o grande problema é que um homem caído, um homem que pecou e que deu as costas para Deus, só pode criar uma cultura também caída e corrompida. O pecado, desde o Éden, tem esfacelado a nossa moral, a nossa ética, os nossos valores, os princípios, o nosso comportamento, e é por isso então que a nossa cultura hoje, né, a cultura pós-moderna, como assim muitos gostam de dizer, é por isso, porque é uma cultura criada por um homem caído, é por isso que a nossa cultura então segue padrões, segue princípios completamente opostos à vontade de Deus. A gente lá no Éden deu as costas para Deus, agora a gente segue outros deuses que não estão preocupados com o nosso bem-estar, com a nossa salvação, e é por isso então que a cultura é tão corrompida. Como cristãos, nós estamos imersos numa cultura corrompida. Somos cristãos redimidos numa cultura que está sendo redimida. Uma cultura cheia de falsos deuses, que é hostil à nossa fé, hostil ao cristianismo, e que tenta de todas as formas varrer o cristianismo para debaixo do tapete. Então, nesse contexto, qual deve ser a nossa atitude em relação à cultura? Já que, né, dissemos no começo que a cultura também foi criada por Deus, mas foi corrompida. Qual deve ser, então, a nossa postura em relação à cultura contemporânea? Quais são os desafios da igreja nesse contexto? E como é possível comunicar o Evangelho de forma eficaz nos nossos tempos? E a gente vai para o texto agora, Atos 17, de 16 a 31, para tentar tirar algumas lições desse exemplo de Paulo. Eu vou ler, e os irmãos me acompanham. Atos, capítulo 17, versos 16 a 31, diz o seguinte a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos,
como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela nos mostra com clareza o Teu grande amor para conosco, nos revela o Teu plano redentor em nosso favor, em favor da humanidade, mas também nos dá orientações para como viver na nossa vida hoje. A Tua palavra era ontem, é hoje e será para todos sempre, ela é eterna. Todas as coisas passarão, mas a Tua palavra não passará. E nós nos alegramos por tê-la, pelo privilégio de tê-la e de poder estudá-la e crescer junto com ela. Obrigado, Senhor. E fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente está falando sobre cultura. Quais são os desafios da igreja diante da cultura contemporânea, os nossos desafios como povo de Deus nessa terra e um povo missionário. Contextualizando, né, a gente viu aqui que Paulo estava em Atenas. E o texto começa falando que enquanto Paulo os esperava em Atenas, Paulo estava esperando alguém em Atenas. Nesse caso, vou contextualizar. Paulo, Silas e Timóteo estavam em Bereia, que era uma cidade também daquele tempo. Estavam ali anunciando, pregando o evangelho. E quando os judeus de Tessalônica, que eram de outra cidade, souberam que Paulo, Silas e Timóteo estavam ali, a Bíblia diz que eles foram excitar e perturbar o povo. Os tessalonicenses estavam muito incomodados com o ministério de Paulo e de seus amigos naquele lugar. Então eles vão ali espalhar o bolinho, né? E aqueles irmãos de Bereia, provavelmente Silas e Timóteo também, tomam a decisão de mandar Paulo para Atenas. E Paulo então meio que cai em Atenas de paraquedas, né, esperando por seus amigos, esperando por eles para seguir caminho à Macedônia. Atos 16, no capítulo 16, nos conta que Paulo teve uma visão, né, no qual aparecia para ele um varão da Macedônia, pedindo a ele que passasse então aquela terra para pregar o evangelho naquele lugar. E Paulo então estava a caminho à Macedônia e, por um acaso, cai em Atenas. A gente brincou hoje de manhã, imagina que você está de viagem marcada para uma grande cidade, né, para Rosca Seca, Aimorés, e de repente então você está na sua escala em Nova York, Paris, e o aeroporto é fechado por algum motivo e você recebe a notícia de que você vai precisar passar alguns dias em Nova York. Vamos falar Nova York, né? Alguns dias em Nova York, capital cultural do mundo, onde tudo acontece, a cidade que nunca dorme, né? É assim que se diz a respeito de Nova York. Então você recebe a notícia de que você vai precisar passar alguns dias em Nova York. Seria ruim? Não, né? Seria um bom passeio. É o que acontece com Paulo. Né, por uma circunstância do momento, por uma investida dos tessalonicenses, dos judeus tessalonicenses chateados com o ministério de Paulo e de seus amigos, Paulo cai de paraquedas em Atenas. E Atenas era como Nova York naquele tempo. Atenas era a capital intelectual do mundo. Atenas era uma cidade riquíssima, intelectual e culturalmente, era berço da filosofia, era um local de grandes homens, estava sob a influência de grandes homens como Aristóteles, como Platão, como Sócrates, a galera do cursinho vai lembrar bem. Era uma cidade cheia de literatura, cheia de arte, cheia de arquitetura, cheia de grandes monumentos, espetáculos, um lugar onde grandes progressos foram feitos em nome da liberdade de pensamento, em nome da liberdade do homem. E pensando assim, que Atenas era como Nova York, a gente pensa assim, Paulo ia se esbaldar naquele lugar, né? Que sorte que ele deu. Perseguição a ele, levou para um lugar maravilhoso, ele vai turistar ali, vai conhecer tudo. Mas a Bíblia nos relata que não foi isso que aconteceu. Sim, Paulo caminhou por aquela cidade, mas Paulo não turistou naquele lugar. O verso 23, na primeira parte, você pode acompanhar junto comigo aí, nos conta que sim, Paulo caminhou por aquela cidade, mas que ao invés de admirar-se com a grandeza de Atenas, Paulo observou aquela cidade. Paulo observou aquela cidade. E a partir disso, a primeira lição que a gente pode tirar desse texto é que a nossa atitude em relação à cultura contemporânea deve ser uma cultura de observação e reflexão. A gente vai desenvolvendo a ideia e vai entender melhor. Paulo não somente passeou por aquele lugar, mas observou a cidade. Paulo não estava ali brincando. Paulo tinha um senso profundo de seu propósito, de sua missão,
da sua finalidade. Então a Bíblia nos conta que Paulo observou aquela cidade. Paulo prestou atenção nos detalhes, nos ídolos, em tudo o que acontecia naquele lugar. E eu entendo hoje que, como cristãos, nós temos nos demorado pouquíssimo tempo em observar a nossa cidade, em conhecer a nossa cidade. Eu te pergunto assim, a gente tem uma vida tão corrida, né? Eu te pergunto assim, qual foi a última vez que você passeou por Vitória? Observando as pessoas nas ruas, observando as expressões de arte, de cultura nas ruas. Qual foi a última vez que você simplesmente saiu a caminhar, observando a sua cidade? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui há muito tempo não o fazem. Nem no bairro, quanto mais em Vitória. Mas fazer isso é algo muito importante para cristãos em missão. Observar a cidade, conhecer a cidade. Refletir sobre a nossa cultura e sobre o nosso local é um fator fundamental para a missão cristã no mundo. Se eu não me engano, foi um teólogo chamado Karl Barth quem disse que o cristão deve ser o cara que anda com uma Bíblia na mão e o jornal na outra. Hoje são poucas aquelas pessoas que leem jornais. Meu pai lá em casa lê bastante jornal, mas ele é o único que eu conheço. Mas a gente tem a internet, a gente tem a televisão, a gente tem as nossas conversas, a gente tem a rua. E em todas essas, por meio de todos esses veículos, a cultura contemporânea expressa os seus valores, as suas crenças, a sua ética e tudo mais. Por que isso é importante? Porque muitos hoje, né, pensando nós como uma agência missionária, a igreja como uma agência missionária, a gente diz que a igreja precisa ser a resposta que o mundo precisa. A gente precisa ser a resposta para os anseios do mundo. O grande problema dessa afirmação, eu concordo com essa afirmação, mas existe um problema para mim que é, será que a gente tem se perguntado quais são as perguntas que o mundo tem feito? Será que a gente tem se perguntado quais são os anseios do mundo, quais são os problemas da cultura contemporânea, quais são os problemas da nossa sociedade, das pessoas que nos cercam? Como é que eu quero dar uma resposta para alguém se eu nem sei que perguntas estão sendo feitas pelo mundo? Se eu fecho os meus olhos para a cultura, se eu, como um crente bem bitolado, assim, eu evito tudo aquilo que vem da cultura porque é do diabo, então eu me fecho no meu gueto. Se eu faço isso, como eu posso dar à cultura uma resposta certa? Como eu posso pregar o evangelho de forma efetiva no meio da cultura? E é somente a partir de um entendimento muito claro da cultura e de uma observação da cultura e da cidade e que a gente pode aplicar, então, na cultura e na cidade o evangelho de forma cirúrgica. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz que ele se fez de tudo para ganhar a todos. A conclusão que Paulo chegou ao observar a cidade de Atenas, foi a conclusão de que aquela cidade é uma cidade extremamente idólatra. A gente vai desenvolver essa ideia mais à frente. Aquela cidade era extremamente idólatra. Nesse caso, a gente não precisaria, né, Paulo fala que se fez de tudo para ganhar a todos. A gente não precisa se tornar um idólatra para ganhar os idólatras. Mas eu acho que é super importante, não, é fundamental, que nós possamos, então, a partir dessa reflexão na cultura, entender o que é idolatria. Entender o que a idolatria faz com o coração do homem. E a partir disso, então, aplicar o evangelho de forma cirúrgica. Pregar o evangelho de forma cirúrgica ao coração do homem moderno, que é idólatra. Como a gente falou no caso de Atenas, a observação e a reflexão que Paulo fez, né, enquanto caminhava por aquela cidade, foi de que aquela cidade era extremamente religiosa. É o que diz o verso 22, disse Paulo o seguinte, então Paulo levantando-se no meio do Areópago disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Aquela cidade estava repleta de ídolos. Era uma cidade extremamente religiosa e idólatra. Nesse contexto, o texto grego original diz que mais do que ter ídolos, né, estampados na arquitetura, nas imagens espalhadas pela cidade, aquela cidade estava sob a influência dos ídolos. Aquela cidade estava sufocada pelos ídolos. Então, a questão da idolatria em Atenas não era uma questão simplesmente religiosa, no sentido de que eu vou ao templo adorar o meu Deus um dia da semana, adorar o meu ídolo um dia da semana, então eu volto para casa e vivo a vida de uma forma normal. Não. A idolatria em Atenas era um motor da vida da cidade.
As pessoas viviam e o coração daquelas pessoas era um coração idólatra. Então, todas as suas crenças, os seus valores, o seu comportamento, a sua ética, tudo, absolutamente tudo, girava em torno da idolatria. Um homem chamado Xenofonte, um grego, depois de muitos anos se referiu àquela cidade como um grande altar. Atenas era um grande altar a deuses estranhos. E tal como Atenas, Vitória também é uma cidade idólatra. Não falo nem de São Paulo ou de Rio de Janeiro, que são as grandes cidades mais próximas de nós. Vitória é uma cidade muito idólatra. É importante ressaltar uma coisa, tá? E vamos entender o que é idolatria. Um ídolo, a gente critica muito, o evangélico em geral tem o costume de criticar o católico, porque o católico se prostra diante de imagens de escultura. Mas um ídolo é muito mais do que algo diante da qual aquilo que eu dobro os meus joelhos. Um ídolo é algo diante do qual eu dobro o meu coração. Um ídolo é aquilo em que eu deposito a minha confiança, a esperança da minha alegria, a minha subsistência, a garantia do meu futuro, os meus mais altos e elevados sonhos, os meus projetos, a minha esperança. Então, por que dizer que Vitória é uma cidade idólatra? E eu falo sem medo de errar que Vitória é tão idólatra como Atenas. Porque a nossa cultura tem os seus ídolos. E muitas vezes nós estamos adorando esses ídolos sem perceber. Nós idolatramos o dinheiro, a conquista de dinheiro, e fazemos então da conquista do dinheiro e do status que o dinheiro nos dá socialmente o fim último das nossas vidas. Nós passamos toda a nossa vida, então, em busca disso. Nós idolatramos o sexo, haja vista a quantidade enorme de pornografia que há na internet, nas bancas de jornais, de revistas. Nós vivemos numa cultura que idolatra o sexo. E nós tornamos o prazer que o sexo nos pode dar como o fim último da nossa vida. Nós idolatramos o amor romântico e nós tornamos o namoro, o encontrar alguém, o príncipe encantado ou a princesa encantada, ou mesmo o casamento, o fim último da nossa vida. Então, quando a gente encontra alguém, fala assim, não, agora eu estou feliz, agora eu sou alguém. Nós idolatramos a nós mesmos e nós tornamos a nossa autoimagem e a nossa reputação o fim último da nossa existência, aquilo que nós dedicamos tempo, dinheiro e tudo para alcançar. Nós idolatramos o bem-estar. Numa cidade litorânea como a nossa, isso é super real. Nós tornamos o conforto, as viagens, uma boa saída no fim de semana com o esposo ou com a esposa, o fim último da nossa vida e tudo aquilo que a gente quer para a gente. A gente idolatra os nossos filhos e torna o sucesso e a glória dos nossos filhos, quer seja profissional, acadêmica, amorosa, o fim último das nossas vidas. Nós idolatramos, isso também é super verdadeiro em Vitória, a gente idolatra a beleza física. E a gente torna então a conquista pelo corpo perfeito, pela selfie perfeita, pelos likes no Instagram, o motivo da nossa alegria e da nossa esperança. Nós idolatramos a nossa bandeira política, quer seja você de esquerda ou de direita. Nós idolatramos a nossa vertente política e tornamos a destruição do oponente. Isso, se você abrir o Facebook, você vai ver, meu amigo. As pessoas estão ali para acabar com aquele que pensa diferente. Não é simplesmente uma questão de discordância de ideias e um diálogo pacífico, não. A gente quer destruir o outro. A gente quer desmoralizar o reaça ou desmoralizar o petralha, como se diz, né? Isso é idolatria política. A gente torna, então, a defesa da nossa bandeira política o fim último da nossa vida. Nós idolatramos a liberdade individual do homem e tornamos o prazer de transgredir todas as regras de uma sociedade dita opressora como o fim último das nossas vidas. Não sei quem viu nessa semana um vídeo chamado Meu Corpo, Minhas Regras. Eu acho que explica muito bem isso que eu estou querendo dizer. É um capítulo à parte. A gente poderia se debruçar sobre esse tema e continuar aqui, mas a gente precisa seguir. O que eu quero dizer é que toda cultura tem os seus deuses. Toda cultura tem os seus ídolos. E toda cultura nos convida a adorar esses deuses e esses ídolos. Toda cultura tem uma definição do que é salvação, do que é felicidade, do que é prazer, do que é alegria e do que é fracasso. E toda cultura vai nos tentar sugar para dentro da sua cosmovisão, para dentro dessa visão de mundo, né? Isso é muito perigoso. Se você ainda não percebeu que isso acontece, é muito provável que você já tenha sido aculturado e não se deu conta. Isso é muito perigoso. Era assim em Atenas,
aquela cidade tão idólatra, e assim também em Vitória. Para não dizerem que a gente está ficando só no campo das ideias aqui, eu queria dar algumas provas para a gente de que isso acontece. Igor, essa é uma entrevista que saiu na revista GQ, ou QG, não sei, uma revista masculina da editora Globo, em que o Rodrigo Lombardi, galã da novela das 11 Verdades Secretas, ele deu uma entrevista, né? Eu estou dialogando com a cultura. E Rodrigo Lombardi diz que sexo e poder são duas coisas que regem o mundo. Ele é um formador de opinião. Ele é um ator conhecido, admirado por muitos e muitos de nós. E esse homem, então, dentro de sua cosmovisão, dentro de sua visão de mundo e de vida, ele diz que sexo e poder são duas coisas que regem o mundo. Nós, como cristãos, cremos que o nosso Deus é quem rege todas as coisas, que Ele é soberano por sobre todas as coisas. Já Rodrigo Lombardi crê que sexo e poder são os deuses da nossa cultura. A próxima matéria, a gente quer falar agora sobre e como, né, o mundo tem os seus deuses, os seus ídolos, e a gente quer entender como a idolatria e como levar essa idolatria às últimas consequências, gera resultados terríveis para a humanidade. Ele falou que sexo e poder são as forças que regem o mundo. Dinheiro pode ser também uma força que rege o mundo. E essa é uma matéria de 2008, se eu não me engano, quando houve uma profunda crise financeira na Europa, nos Estados Unidos. E essa crise, esse ídolo, dinheiro, sucesso, poder, esse ídolo falhou. Então, 10 mil pessoas que tinham colocado a sua confiança, a sua esperança e a sua alegria no dinheiro, no poder e no sucesso, quando viram o seu Deus desmoronar, essas pessoas simplesmente tiraram a própria vida. 10 mil suicídios em 2008 nos Estados Unidos e na Europa por causa da crise. Pessoas que confiaram no dinheiro, pessoas que confiaram no poder e no sucesso profissional como a coisa mais importante de suas vidas. E os ídolos fracassam. Os ídolos vão falhar com a gente. E é isso que acontece quando os ídolos falham. Ficamos sem chão, sem perspectiva. E em casos extremos, chegamos a fazer coisas como essas. Valeu, Igor. Nossas cidades são como buquês. De buquês são flores mortas, né? São muito belos, mas são cheios de flores mortas. E entender que as nossas cidades, que a nossa cultura está morta por causa da sua idolatria e do seu pecado, é o primeiro passo para lidar bem com a cultura. É o primeiro passo para entender que nós precisamos, então, anunciar a vida por meio do Evangelho. E chegar a essa conclusão, por meio dessa reflexão cultural, dessa observação, foi o que levou Paulo a cumprir com excelência a sua missão em Atenas. A gente sabe que Deus cumpre a obra dele do jeito que ele quiser. Queiramos nós ou não, reflitamos nós ou não, observemos nós não ou não a cultura, Deus vai levar a obra dele adiante. Mas a gente não pode negar que Deus nos deu recursos para cumprir a missão que nos foi dada. Deus nos deu recursos para anunciar o Evangelho numa era de intenso ceticismo. E nós precisamos fazer uso desses recursos. Porque Deus faz uso desses recursos para cumprir a obra dele. Então, a primeira lição que a gente pode tirar, aprender com Paulo, é que nossa atitude para com a cultura moderna deve ser uma atitude de observação e de reflexão. Foi a partir desse momento, dessa observação, que Paulo conheceu a cultura ao redor, viu que aquela cultura era idólatra, então tomou seus próximos passos para cumprir sua missão naquele lugar. A segunda lição que a gente pode tirar é que a atitude de Paulo, que a nossa atitude em relação à cultura, deve ser uma atitude de santa indignação. O verso 16 diz o seguinte, que enquanto Paulo esperava a Silas e a Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo ficou muito chateado. Paulo ficou muito nervoso com a idolatria naquele lugar. Os estudiosos do texto não creem que a atitude de Paulo foi aquela atitude pecaminosa. Sabe que assim, vocês vão tudo para o inferno, bando de atenienses pecadores. Paulo não praguejou contra os atenienses.
né? É até difícil imaginar isso, porque Paulo estava sozinho, caminhando para a cidade. Você imagina Paulo, né, esperneando, xingando para o vento, não faria isso de jeito nenhum. Então é muito difícil imaginar isso. Em segundo lugar, o tempo verbal utilizado nesse texto indica que a revolta de Paulo era gradual. Paulo foi se irando aos poucos, então ele via um ídolo e se chateava, e via outro ídolo e se chateava mais, e viu então que aquela cidade estava tomada por ídolos e totalmente sob a influência daqueles ídolos, então Paulo se irou profundamente. Mas se a ira de Paulo não foi pecaminosa, que tipo de ira foi essa? E a chave para interpretar a natureza do sentimento de Paulo é saber que o verbo utilizado, né, quando ele fala que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquele lugar, o verbo utilizado aqui é o mesmo verbo utilizado muitas e muitas vezes no Antigo Testamento para exemplificar o sentimento de Deus em relação ao povo de Israel, quando o povo de Israel o traía. Vocês lembram quando Moisés foi ao monte, demorou a descer, e o povo então fez um bezerro de ouro, engambelou Arão, o povo fez um bezerro de ouro e adorou aquele bezerro de ouro logo depois de ter sido liberto do Egito. E Deus viu aquilo e se irou profundamente com os israelitas, porque Deus foi traído pelos israelitas. Os israelitas estavam adorando outros deuses e Deus ficou zeloso pela glória do seu nome. Deus ficou zeloso pela honra do seu nome. E o sentimento que Paulo sentia aqui era o mesmo sentimento que Deus tinha em relação à glória do seu nome. Paulo estava zeloso pelo nome de Deus. Paulo entendia que os atenienses estavam traindo a Deus. É como um casamento. Se alguém se mete com a minha esposa, né? Muito em breve eu espero estar casado. Então, se alguém se mete com a minha esposa, eu vou ficar enciumado. Mas não é um ciúme bobo, entendeu? Não é um ciúme besta. Porque é minha esposa. Eu me casei com ela. Ela tem um compromisso comigo. Então, se algum cara tenta se meter com a minha esposa, eu vou ficar louco de ciúme. Eu vou ficar louco de raiva daquele cara. Por quê? Porque aquele cara está ocupando um lugar que não é dele por direito. E essa mesma ilustração se aplica a esse exemplo aqui. Os ídolos de Atenas estavam ocupando um lugar que não era deles por direito. O Senhor diz em Isaías 42:8, ele diz o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não divide a glória dele com ninguém. Todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder, toda canção, tudo de mais sublime deve ser entregue a Deus e a nenhum outro ídolo. E Paulo entendia muito bem essa verdade. É por isso que Paulo estava tão irado com os atenienses, com o pecado daquele povo, porque aquele povo estava traindo a Deus, estava adulterando. E foi por isso que Paulo então se irou de tal forma, uma santa ira, uma santa indignação. Tiago capítulo 4, versículo 5, diz que também que é com ciúme que zela por nós o Espírito de Deus, um ciúme santo, que Deus tem pelo seu próprio nome, Deus tem por nós também. E foi esse ciúme santo, justo, bom, não um descontrole emocional, foi o que levou Paulo a se indignar, a se revoltar em face da idolatria dominante naquele lugar. Mas não somente isso, mas também anunciar o evangelho aos atenienses. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Qual tem sido a sua reação diante da falência moral, intelectual e espiritual da cultura moderna? Qual tem sido a sua reação diante da violência, da corrupção, da incredulidade, da cegueira espiritual do homem? Qual foi a sua reação quando um desastre como o de Mariana acontece? Causado sim por idolatria, no nível mais profundo. É gana por lucro, é gana por dinheiro, a idolatria do dinheiro. Qual é a sua reação diante da idolatria da cultura moderna? É de passividade ou é de santa indignação? Alguém já disse que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade profundamente doente. Eu te pergunto, você se indigna com essas coisas? Eu quero te alertar e me alertar também, de que se não existe indignação, se os nossos olhos não se enchem de lágrimas, se o nosso coração não se dói, não se entristece, diante de tudo aquilo que a gente tem visto, e essa semana foi cheia de notícia ruim, se o seu coração não se entristece com isso, é muito provável que você esteja morto.
espiritualmente. E que você precise desesperadamente de Jesus Cristo. Você já foi engolido pela cultura. Você já está adorando a outros deuses há muito tempo e nem se deu conta. Nós precisamos não somente observar a cidade, mas também, assim como Paulo, nos indignar diante da idolatria da nossa cidade. E mais uma vez eu repito, não estou falando de Rio e de São Paulo, que são as grandes metrópoles desse país. Não, Vitória é uma cidade extremamente idólatra. E em cada conversa, nos jornais, na internet, na rua, se você observar, você consegue ver, assim como a gente viu naquelas matérias ali, de que nós vivemos numa cultura idólatra. Então a primeira lição que a gente tira é que a nossa atitude em relação à cultura, como cristãos, missionais, deve ser de observação e de reflexão. Nossa segunda atitude em relação à cultura deve ser de santa indignação. E a terceira e última lição que a gente tira é que a atitude de Paulo, e a nossa atitude em relação à cultura contemporânea deve ser de apropriação e de proclamação. A reação de Paulo diante da idolatria predominante em Atenas não foi somente negativa, não foi somente de horror e de indignação, mas foi também positiva, foi de diálogo e foi de proclamação. E eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. O que mais a gente vê hoje são os cristãos ou ditos cristãos praguejando contra tudo e contra todos. Mais uma vez, abre o Facebook e você vai ver. O povo está lá, mandando todo mundo para o inferno. Amaldiçoando todo mundo. E sim, meus irmãos, sem Cristo, estamos todos condenados ao inferno. Não tenha dúvida disso. Sem Jesus Cristo, estamos todos condenados ao inferno. Mas me preocupa que a igreja fique somente na sua indignação, só chorando as pitangas, né? Ou somente nessa indignação que somente nos leva a praguejar contra o mundo, a amaldiçoar o mundo. Desconfie de um crente que acusa tudo e a todos, mas que não se levanta da sua cadeira para proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho, aonde ele está inserido. Eu tenho para mim que alguém que somente que pragueja contra a cidade, que amaldiçoa a cidade, é só mais um moralista, indignado, porque as coisas, né, a cultura no qual ele cresceu tá mudando. Então ele não sabe como lidar com aquela nova realidade, então ele, né, acusa tudo e a todos de imorais, de pecadores. Mas a atitude de Paulo aqui não foi somente de indignação, de uma santa indignação, mas foi uma atitude de diálogo e de proclamação poderosa do Evangelho. Observa comigo os versos 17 e 18. O verso 16 fala que o espírito de Paulo se revoltou em face da idolatria naquela cidade. E qual foi, então, o movimento seguinte de Paulo? O verso 17 diz que, por causa da sua indignação e por causa da idolatria daquela cidade, Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali, e também com os filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Paulo foi para a rua. Tem esse movimento agora, vem para a rua, né? Paulo foi para a rua. Paulo não ficou sentado, reclamando com Deus, né? Igual o Jonas fez em relação a Nínive. Olha essa cidade, esse bando de pecadores, Senhor. O Senhor vai salvar esse povo mesmo. Paulo foi para a guerra. Paulo foi para a luta. Vestido com a sua armadura e a sua arma, que era a palavra de Deus. E Paulo, então, intensamente proclamou o Evangelho naquele lugar, nas sinagogas, junto com judeus e gentios que temiam a Deus, mas que ainda não tinham conhecido a Cristo, que seguiam o judaísmo, mas que ainda não conheciam a Cristo como Messias prometido. Na praça, Paulo foi para o meio da rua mesmo, para a Praça 8, Costa Pereira, lá no centro de Vitória, não sei dizer qual seria esse local aqui hoje. Paulo foi para a rua. Paulo foi pregar o Evangelho com todos os que ali passavam, com todos os que ali passavam. Paulo contendeu também, Paulo teve seu diálogo, suas discussões com os filósofos, os formadores de opinião daquele tempo, com os artistas, talvez, né, do nosso tempo, com os agitadores culturais, com a galera das humanas, né, na UFES. Meus irmãos, Paulo proclamou o Evangelho. Veja então o zelo evangelístico de Paulo,
a extensão do seu ministério, e toda a movimentação de Paulo fez com que a gente ficasse curiosa a respeito de quem era aquele cara. Ele fala assim, quem é esse tagarela? O que esse cara está falando tanto aí? E aqueles homens, então, filósofos, né, as pessoas que passavam pela praça, levam Paulo até o Areópago, que era um local onde os gregos se reuniam para discutir filosofia, para conversar a respeito daquilo tudo. E ali, diante de centenas e centenas de pessoas, Paulo, mais uma vez, proclama o Evangelho, questionando a idolatria daquele povo e reafirmando a verdade de um Deus único e soberano, por sobre todos os outros deuses, por sobre todas as culturas, por sobre todo o universo. E o grande finale aqui, a cereja do bolo, é assim, como é que Paulo faz isso? Você imagina, né? Você, um jovem, que é levado numa mega roda de discussão entre a galera mais cabeçona do seu tempo para apresentar o Evangelho. Como é que você faria isso? E aqui é muito bonito ver assim, como Paulo, como tudo aquilo que ele fez antes, né? A sua observação e a sua reflexão em relação à cultura, a sua santa indignação, como isso leva a Paulo a pregar o Evangelho de forma contextualizada, de forma bela, de forma dialógica. E o que Paulo faz então? Ele diz, senhores atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos. Porque eu estava passando aqui pela cidade de vocês, Paulo se interessa pela cultura. Eu estava passando aqui pela cidade de vocês, e eu vi que vocês têm muitos deuses, muitas imagens, e existe inclusive um altar, né? Um altar erigido a um chamado Deus desconhecido, e é justamente a esse Deus que eu anuncio para vocês. Paulo então se apropria da cultura. Paulo usa a cultura, ainda que caída, a seu favor, para proclamar o Evangelho. E meus irmãos, a nossa cultura dá para a gente pistas e pistas todos os dias de como apresentar o Evangelho. A gente viu ali a notícia do Rodrigo Lombardi, e a gente viu então o resultado da idolatria do sexo, do poder, do dinheiro. É isso que os deuses da nossa cultura podem nos entregar? É nesses deuses em que nós estamos confiando? Você vê aí a oportunidade de desmascarar esses deuses por meio da pregação do Evangelho, de destronar esses deuses, dialogando com a cultura, anunciando o Evangelho de forma coerente, de forma contextualizada, de forma bela. E é isso que Paulo faz. Paulo usa a cultura a seu favor, usa um altar que estava lá erigido a um Deus desconhecido, e a partir dessa imagem, então Paulo anuncia o Evangelho aos atenienses, fruto da sua observação. Ele inicia um diálogo com os filósofos daquele tempo e anuncia a palavra. E sutilmente não, bruscamente, uma mensagem muito linda, ele expressa a grandeza do nosso Deus, em comparação com a finitude dos ídolos. E Paulo diz que esse Deus, você pode acompanhar aí, eu vou somente citar aqui o que Paulo fala. Paulo diz que esse Deus é o Criador do universo, e que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Enquanto os ídolos da nossa cultura podem ser encerrados, comprimidos num templo, ou em caixas, ou em altares, o nosso Deus ele não cabe nesses lugares, porque Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é grande, Ele é belo. O nosso Deus ele é o mantenedor do universo. Paulo diz que nem tampouco Ele é servido por mãos de homens. Quantas culturas têm deuses que se alimentam de sacrifícios humanos? Era assim na Bíblia. Moloque, né? Que era um Deus que se alimentava do sacrifício de crianças. Mas o nosso Deus não precisa de nada disso. Ele não é servido por mãos de homens, Ele não precisa de nós para ser Deus. Porque Ele mesmo é a quem todos dá vida e a respiração e todas as coisas. Paulo diz que o nosso Deus é soberano por sobre todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele existimos. Paulo diz que Ele é o Criador de todos os seres humanos, dizendo nós, pois, geração de Deus. E Paulo então termina a sua apresentação da palavra e do Evangelho naquele lugar, anunciando Deus que é amoroso e que é justo. Ele diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam,
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E Paulo se refere a Jesus Cristo. E Paulo, então, no meio daquela cultura corrompida, idólatra, anuncia o evangelho com poder e cumpre a sua missão naquele lugar. E nós fomos chamados a cumprir a nossa missão. Paulo ficou para trás. Hoje nós bebemos e nos alegramos por tudo aquilo que ele nos deixou. Mas Paulo se foi. O esplendor de Atenas se foi, ficou no passado. Restaram ruínas de Atenas. Mas hoje nós somos como Paulo e nós temos um desafio de impactar a nossa cultura. E de entender a nossa cultura, observar a nossa cultura e pregar o evangelho assim como Paulo fez. E o fez de forma tão brilhante. E é somente pela pregação do evangelho. Os versos anteriores dizem que porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição, não era nenhuma outra mensagem, senão bom e velho evangelho. E é pela pregação do evangelho que nós podemos destronar os ídolos do coração do homem. Eu fiquei pensando sobre isso essa semana. Tem se falado muito sobre a respeito de machismo, feminismo, né? E eu falei, gente, como só o evangelho é o que destrói o machismo do coração do homem. Porque quando o homem crê em Cristo Jesus, ele aprende a amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Quando a mulher se converte a Jesus Cristo por meio da fé no evangelho, ela aprende a ser submissa ao seu esposo, não como alguém inferior, mas como alguém que auxilia e que entende que ela está debaixo da tutela de um homem que a ama profundamente. E a gente fica batendo boca, usando categorias de pensamento seculares para discutir sobre machismo, sobre feminismo, sobre política, sobre economia. Misericórdia! Misericórdia! É somente por meio do evangelho que os ídolos do nosso coração e do coração da cultura são destronados. Por quê? Porque nos ídolos, o que os homens buscam quando confiam no dinheiro, quando confiam no amor, quando confiam no sexo, quando confiam na sua beleza física, tudo que esses homens querem é serem aceitos, admirados, respeitados, justificados diante de Deus e diante do mundo. O que mais eu quero quando eu posto milhares de fotos no Instagram, se não likes? Então, quando eu recebo os meus likes, né, eu penso, não, agora sim. Eu sou alguém, vê? Eu tenho 200 likes no meu Instagram. Eu sou bela, eu sou belo. Eu valho algo. Tudo que nós queremos, meus irmãos, é sermos aceitos, amados, respeitados, valorizados. E eu te digo que é somente no evangelho que você pode encontrar verdadeiro amor, verdadeira aceitação, verdadeira justificação. Porque quando nós cremos em Cristo, por meio do evangelho, Deus diz a nós a mesma coisa que Ele disse para Cristo Jesus no seu batismo. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando nós cremos no evangelho, o veredito nos é dado. E se nós queremos ser amados, Deus nos diz, com todo amor e carinho, meu filho, você é meu filho amado. Eu tenho muito prazer em você. E quando então eu entendo que o Criador do universo, que o ser mais importante, que a pessoa mais importante, o Deus Todo-Poderoso, sendo Todo-Poderoso, e que poderia me castigar por causa do meu pecado, seria justo o seu castigo, quando eu entendo que esse Deus me ama. O que mais eu quero na minha vida? Dinheiro? Aprovação de homens? Like no Instagram? Não. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos, está em Cristo Jesus. Ele é suficiente. O que aconteceu ali? O verso 32 diz que quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram. A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. O verso 34, porém, diz que houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Talvez a pregação de Paulo, desde um ponto de vista de resultados, não tenha sido um estrondo como foi a de Pedro, lá em Atos, né? Lá no comecinho de Atos. Pedro pregou,
milhares de convertidos. Mas o que mais nos alegra o coração é saber que Deus cumpriu o propósito dele em Atenas. E Deus usou a Paulo e a sua observação cultural para levar o seu propósito adiante. E nós precisamos, então, nos colocar à disposição desse Deus, pensar sobre a cultura, refletir sobre a cultura e pregar o Evangelho na nossa cultura. E contribuir com Deus e colaborar com Deus nessa grande obra que Ele tem realizado. A gente pode pensar que, talvez pelo pouco número de convertidos, Paulo fracassou. De forma nenhuma, meus irmãos. De forma nenhuma. Deus está redimindo o mundo, quer você veja ou não. A gente não está perdendo a guerra cultural com ninguém. Fique tranquilo. O fim de todas as coisas já está escrito. Você pode abrir o Apocalipse e você vê que é o Cordeiro quem triunfa no final. O fim de todas as coisas já está escrito. E o Cordeiro triunfa no final. E com ele todos aqueles que nele creem. Deus está redimindo o mundo, a criação, a cultura. E nos usa, que privilégio, fazer parte dessa obra. E nos usa nessa grande obra. O que eu creio então é sim que nós, Deus age da forma como quer, mas nós podemos ser melhores missionários. Nós podemos, por meio então dessa reflexão cultural, porque a cultura é tudo aquilo que nos cerca, na verdade. Cultura não é coisa de gente inteligente, não. Cultura é para todo mundo. Porque nós produzimos cultura, nós consumimos cultura. Quando ligamos a TV, acessamos a internet. Por meio disso, nós podemos impactar o nosso tempo. Numa era de ceticismo, nós precisamos de gente disposta a pensar a cultura, a conhecer a cultura, a confrontar a cultura e a transformar a cultura por meio da pregação do Evangelho. E esse é um chamado a todos nós. Talvez você nunca será um obreiro de tempo integral. Nunca será um pastor, um missionário, um evangelista. Mas você é um publicitário. Cadê Lucas lá? Lá atrás. Você é um artista. Estava aqui a Camila hoje de manhã, que trabalha com artes. Você é um médico ou uma médica. Você é um enfermeiro, né, Heber? Você é um advogado, está aí Luísa. Você é uma bancária, está aí Dona Ângela. Você é um jornalista como eu. Você é um engenheiro, um profissional liberal. Isso é um chamado a você. Para que você, no contexto em que você está inserido, no meio da sua cultura, para que você reflita sobre ela. Para que você ame a sua cidade e impacte a sua cidade por meio da pregação. Cristo deseja mentes humildes, mas não reprimidas. Já dizia John Stott. Talvez você está aqui hoje como um ateniense. E alguém que deposita a sua confiança nos ídolos dessa terra. E talvez você está aqui há muitos anos. Você está sentado nos bancos dessa igreja há muitos anos. E já ouviu muitas palavras semelhantes a essa, mas ainda continua colocando a sua confiança. Colocando a sua expectativa de alegria, de ser alguém, de ser aceito, amado e realizado nas coisas desse tempo. No dinheiro, no poder, na carreira, no sucesso acadêmico, na sua autoimagem, na sua família, nos seus filhos. São todas coisas boas, mas que quando colocadas no lugar errado, se tornam ídolos, ídolos que vão nos destruir. E você, então, talvez, por confiar nesses ídolos, a sua vida está um caos, porque o seu casamento pode estar indo muito mal. Porque a sua situação financeira é muito ruim. Ou porque aí você ainda não encontrou o grande amor da sua vida. Porque os ídolos desse mundo, que te prometeram mundos e fundos, os ídolos dizem assim, cara, entrega a sua vida por mim, então eu vou te fazer feliz. Porque os ídolos desse mundo te prometeram mundos e fundos. E te decepcionaram. Você pode ser como um ateniense, um idólatra, funcional. Eu tenho um chamado a fazer a você nessa noite. Se arrependa. Abandone a sua idolatria. Peça perdão a Deus. Reconheça que você está colocando outras coisas ou outras pessoas no lugar de Deus. Reconheça que você está colocando a sua salvação e a sua satisfação final em outras coisas que não no Senhor. Arrependa-se porque você está em pecado.
E você precisa abandonar esse pecado. E você precisa se voltar para Cristo. Como a gente falou, os ídolos desse tempo nos dizem: entregue a sua vida por mim, me conquiste, e então você será feliz. E Cristo nos diz: filho, eu entreguei a minha vida por você, para te trazer de volta para mim. E eu posso te fazer feliz. Isso é amor. Porque nós podemos confiar em Cristo, de que Ele não nos decepcionará, porque Deus não poupou seu próprio Filho por amor a nós. Então, o meu convite a você nessa noite é: se arrependa e creia em Jesus Cristo. Creia naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário, porque só Ele tem para você paz, alegria, satisfação e salvação. Ou talvez você é um aspirante a Paulo, e você ouve essa palavra, e você reconhece a sua responsabilidade como um cristão, como um missionário na sua cultura, e você reconhece que você precisa agir de forma diferente, que você talvez precisa sim refletir sobre a cultura, chorar sobre a cultura, impactar a cultura e pregar o evangelho no seu tempo, mas você não consegue fazê-lo. Você se tornou uma pessoa passiva por causa, não sei, das suas muitas atividades, ou pela sua preguiça, ou pela sua falta de fé, falta de força, pela sua timidez, não sei. Mas talvez você reconheça nessa noite a necessidade de viver assim como Paulo viveu. E eu tenho uma boa notícia para você. É de que sim, a gente não consegue fazer, porque somos pecadores. Se a gente tivesse força em nós mesmos, nós já o teríamos feito. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que a vida cristã não é vivida primordialmente por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. A vida cristã não é vivida pelo esforço pessoal, mas pela graça. E a graça que nos salvou não somente no dia que a gente criou no Evangelho, mas a graça que nos sustenta ainda hoje. E eu quero contar para você que houve um verdadeiro e melhor Paulo. Houve um outro homem, também um missionário, transcultural, intercultural. E a Bíblia nos conta em Lucas 19, que ele visitou uma cidade chamada Jerusalém. E ele avistou aquela cidade de longe e observou a incredulidade daquela cidade, o pecado daquela cidade, e ele chorou por causa daquela cidade. Mas o fim dessa história é diferente. Paulo se entristeceu por Atenas e seguiu viagem. E esse outro homem chamado Jesus Cristo, que olhou para Jerusalém, observou a Jerusalém, se indignou por causa do pecado de Jerusalém, ele não voltou para sua casa. Ele foi em direção a uma cruz e sofreu uma morte horrenda, por amor a mim e a você, como substituto pelo meu e pelo seu pecado. E a boa notícia é de que a morte dele nos dá hoje a possibilidade de viver a vida que ele viveu. Não é isso que a gente canta? Pois morreu a nossa morte para que a gente pudesse viver a sua vida. Então, quando nós cremos em Cristo, o verdadeiro e melhor Paulo, o maior missionário transcultural que esse mundo já viu, que deixou a sua glória e se fez homem, e conheceu a cultura como ninguém, e sofreu a dor que nós sofremos. Esse missionário, esse Jesus Cristo Todo-Poderoso, ele pode nos dar a força para viver a vida de forma intencional, com propósito, com alegria, de forma missional. E o segredo para viver essa vida é também, mais uma vez, crer no sacrifício de Jesus por nós. É se lembrar que ele se fez um missionário por amor a mim. Ele chorou por causa do meu e do seu pecado. E hoje ele então, por meio da nossa fé nele, ele nos dá força para viver a vida que a gente precisa viver. E eu quero convidar você hoje a pensar sobre isso que a gente conversou, pensar sobre os desafios que a igreja tem na cultura moderna, pós-moderna, sabe-se lá o nome disso. O que nós sabemos é que é uma cultura caída, idólatra, e que precisa desesperadamente da graça do Senhor. Mas glória a Deus, que redime a cultura, que redime a criação em todas as coisas. E graças a Ele nós podemos fazer parte dessa grande obra. E você está convidado, foi convocado, assim como Paulo, fazer parte dessa grande obra. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome,
pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome porque ela nos orienta a respeito de como devemos viver a nossa vida aqui hoje. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê graça para viver essa vida assim. Paulo talvez seja um exemplo muito elevado para nós, Senhor. Ele tinha mais qualidades do que a gente. Mas nós sabemos que por meio da fé no Teu Filho, nós podemos viver essa vida. Nós podemos ser missionários como Paulo, e impactar a nossa cultura, e conhecer a nossa cultura, e transformar a nossa cultura por meio da pregação da Tua palavra. Nós não queremos nos eximir da nossa responsabilidade, mas queremos assumir o compromisso de viver a vida assim como Paulo viveu, e assim como Jesus Cristo viveu. E é nele, em Jesus Cristo, em que nós confiamos para viver essa vida. Obrigado porque Ele um dia se entregou por nós e morreu a nossa morte, para que hoje nós tivéssemos força para viver a vida que Ele viveu. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda essa igreja a viver assim, a atuar assim nesse bairro, a abençoar esse bairro, a servir esse bairro com todo o amor, com toda a compaixão, e anunciar que existe um Deus verdadeiro, incomparável, maior do que todos os outros deuses e ídolos desse tempo e dessa cultura. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do Senhor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos que chegaram depois do início do culto. A gente queria agradecer aos visitantes que estiveram conosco. Se você deseja conhecer mais esta igreja, ou que nós o conheçamos, nos procure após o culto, nos mande um e-mail. Se você está só de passagem, leve um abraço para a igreja onde você está servindo ao Senhor. Eu queria só, então, encerrar este culto agradecendo e pedindo também, se você foi abençoado por esta palavra, recomende que alguém a ouça durante a semana, em nome de Jesus. E para que todos os visitantes sejam cumprimentados, eu queria pedir uma gentileza, que os membros da igreja fiquem em pé, os visitantes permaneçam assentados. Vamos terminar nosso culto dando um abraço aí no visitante que está do lado, atrás, na frente. Pergunte o nome dele, estenda-lhe a mão, dê-lhe as boas-vindas, em nome de Jesus.